Essa parte era isso, senador. Muito obrigado, senador Estível. Esse à parte eu peço a mesa que inclua aí nos nossos, junto com o nosso discurso, mas eu faço uma pergunta novamente a quem está nos assistindo aí. Esse governo não é aquele que se dizia social? Não é aquele que se dizia preocupado com as pessoas mais pobres, mais necessitadas? Não era isso que dizia? Como é que se propõe a fechar o Senapred, que cuida de dependentes químicos? Como é que vai ficar as mãezinhas, os pais, os avós? Como é que vão ficar esses seres que precisam de uma atenção, de um acolhimento para se ressurguer na vida, para encontrar outro caminho? Vão para as ruas, essas pessoas vão voltar para as ruas, vão voltar para o crime. É uma falta de humanidade, compaixão desse governo que se diz social. Isso é para inglês ver. A máscara está caindo de forma muito clara. E o Ministério da Justiça, para completar, se você acha que tudo isso é pouco, o Ministério da Justiça seguiu na semana passada a mesma linha, ao promover um seminário para discutir, acredite se quiser, para discutir uma estratégia nacional de acesso ao direito da mulher na política sobre drogas, onde defende a manutenção da guarda de crianças com as mães em estado de drogadição. É inacreditável. A terceira armação foi o anúncio da disposição em financiar, com recursos do BNDES, a construção de um gasoduto na Argentina. O povo brasileiro já sofreu muito em governos anteriores, como calote desse tipo de financiamento, produzido por países como Cuba, que até os charutos eles ficaram de dar em garantia, Venezuela e Nicarágua. Em função disso, eu entrei com o PLC 163, um projeto de lei complementar, que impede a execução desse tipo de financiamento com recursos do povo brasileiro, do BNDES, enquanto existir algum cidadão em nosso país sobrevivendo na miséria. Por que o Brasil vai pegar o dinheiro, tendo gente com necessidade, e vai mandar para ditaduras, como o PT fez na sua história, o dinheiro suado do trabalhador, do empreendedor, que rala, que acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar, para produzir, aí pega o dinheiro dos nossos impostos e manda para Cuba, para Venezuela, para Nicarágua. Veja o que é que esses países estão fazendo com o povo. Fechando igreja, calando jornalista, deixando a população numa situação de miséria absoluta, liberdade de expressão sem ter nada. Ou seja, esse é o governo do social, dos direitos humanos, financiar ditadura por alinhamento ideológico, de ideologia, de foro de São Paulo, seja lá que raio que o parta. A quarta armação desse governo diz respeito ao famigerado e indecente orçamento secreto, que passou agora a ser denominado de emenda de relator. O jornal Folha de São Paulo publicou uma extensa matéria informando que o governo fará o remanejamento de até 9 bilhões de reais, B de bola, índio, 9 bilhões de reais do nosso dinheiro, do contribuinte brasileiro, para ministérios, para bancar emendas parlamentares durante o ano de 2023. Olha, eu sempre fui contra esse orçamento secreto. Sempre votei contra, seja de governo Bolsonaro, seja de governo Lula. Mas esse governo Lula, esse presidente Lula, dizia que era contra na campanha.
condenava. Na hora da prática, está até oferecendo, segundo parlamentares aí, dezenas de milhões de reais para retirar a assinatura da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Ele que dizia que o governo dele era vítima dos atos que depredaram essa casa, atos deploráveis. Mas por que ele não quer investigar quem foi que fez isso? Tem alguém dele envolvido nisso? Do governo Lula? Da esquerda? Infiltrados? Olha, seja de direita, de esquerda, de centro, nós temos que saber quem fez isso. Por isso a investigação. Mas os chamados terroristas é que querem que seja investigado. E aqueles que se dizem vítimas não querem investigação. Essa história está mal contada, gente. Essa história está mal contada. Eu quero falar da quinta. A quinta armação desse governo se refere ao anúncio do aumento de impostos sobre a gasolina e o etanol. Historicamente, no Brasil, o preço dos combustíveis não afeta apenas aqueles que possuem veículos, mas impacta diretamente a inflação e tarifas públicas que prejudicam principalmente os mais pobres. Todo mundo sabe disso. Além desse fato, é bom lembrar que esse governo Lula ampliou de 23 para 37 ministérios, num claro reaparelhamento do Estado, aumentando com isso os gastos com a administração pública, que já são muito elevados e são bancados pelos impostos pagos por você, que está nos ouvindo agora, nos assistindo, por quem empreende, por quem trabalha nesse país. Esse governo não tem responsabilidade nenhuma com a questão do equilíbrio fiscal. Quer gastar, quer fazer política, é projeto de poder, meu amigo. Não importa quem vai pagar, é projeto de poder, vale tudo. A sexta armação diz respeito ao questionamento de uma grande conquista histórica, que nós votamos aqui no Senado e a Câmara também aprovou, e o presidente da República sancionou, ou seja, mais de 600, quase 600 parlamentares e mais um presidente da República aprovando uma lei, consumindo aqui, o nosso salário não é baixo. Os custos para manter uma estrutura dessa governamental, todo mundo trabalhar para simplesmente se começar a atacar o Banco Central e Deus nos livre que o Supremo Tribunal Federal, que gosta de se meter em tudo, legislar aquilo que a gente faz, invadir a competência dos poderes, Deus nos livre que ele também se meta como ele fez na lei das estatais, que aconteceu a mesma coisa. Nós trabalhamos, aprovamos 7 anos atrás, agora por um casuísmo para atender indicação política do PT, cooptação, aí vem o Supremo para liberar a farra com dinheiro público. A sétima armação, senhor presidente, peço só um pouquinho mais de tempo, já estou concluindo, é o grande empenho exatamente para derrotar a lei das estatais, que é o auge, que foi fruto do auge dessa operação valorosa, um patrimônio do povo brasileiro, que é a Operação Lava Jato, que nos dá muito orgulho. Essa lei dificulta o aparelhamento politiqueiro das instituições públicas e, com isso, os casos de corrupção. Quem pode ter esquecido do vergonhoso caso das malas com 50 milhões de reais, mais de 50 milhões de reais, que foram encontradas no apartamento de Gedel Vieira Lima, que no governo Dilma ocupava uma das vice-presidências da Caixa Econômica Federal? Gente, como é que a gente pode esquecer isso? Cabe lembrar que o governo federal controla 134 estatais, que significam mais de 600 cargos estratégicos a serviço da velha política do toma lá da cá, da barganha. Nessa linha de se beneficiar das estruturas das empresas públicas em proveitos paroquianos, temos que ressaltar que uma das primeiras medidas do novo presidente da Petrobras foi aprovar um aumento, sabe de quanto?
de 44% para os cargos da alta administração da estatal. Salários gigantescos, super salários. O que é pior, está em análise acabar com a diretoria de governança e conformidade que foi criada para dificultar desvio de bilhões de reais, como o Petrolão, descoberto pela Operação Lava Jato. Meu querido irmão, senador Marcos Pontes, presidente dessa sessão, senador Estives, que vai já falar, pode um negócio desse? O aumento do salário mínimo, as migalhas, mas para os companheiros, para os companheirada da Petrobras, vem esse aumento de 44%, com salários já absurdos. A oitava armação, ainda não concretizada, é a reativação de mais. E aí o que a gente tem que ver é mais um jogo de azar, senador Estives, o senhor que é dessa causa, que é a chamada raspadinha. Lembram das raspadinhas? Pois é, o governo Lula acabou de dizer que está editando uma medida, que é aquela loteria instantânea, que, segundo o ministro da Fazenda, vai arrecadar 5 bilhões de impostos. Para essa turma, não importa de onde vem o dinheiro, se vai destruir família, se vai viciar as pessoas, se as pessoas vão para o suicídio por perderem tudo, emprego, família. Esse é o governo do social? Pergunto a você, esse é o governo do social? Vai instituir jogo de azar para viciar as pessoas? Para perderem tudo que tem? Para um só ganhar? Em vez de criar novas oportunidades de trabalho e renda dignas para o povo, esse governo quer promover isso, a dilapidação do patrimônio que ainda resta do cidadão, destruindo famílias. E para encerrar de vez, há uma grande pergunta que não pode calar. Se apenas essas 8 graves medidas, essas armações que eu falei aqui, tivessem sido honestamente debatidas com o povo brasileiro na última campanha presidencial, será que o resultado teria sido o mesmo nas urnas? Eu não acredito. São questões por demais importantes que trazem prejuízos a todos os brasileiros e brasileiras. Então, estamos diante de mais um triste estelionato eleitoral. Esse é um mês que a nação brasileira rende homenagens a um de seus filhos mais ilustres, o filósofo, orador, jornalista, advogado, jurista, diplomata, ministro, deputado e senador por 32 anos, Rui Barbosa, o patrono dessa casa. Eu selecionei trecho de um de seus discursos da campanha à presidência da República em 1919. Sabe o que ele dizia naquela época? 1919, ele dizia assim, no minuto final realmente: o Brasil não são das ratazanas do tesouro, não são dos mercadores do parlamento, não são dos oligarcas estaduais, não são das sanguessugas da riqueza política, não são dos falsificadores de eleições, não são dos corruptores do sistema republicano. O Brasil é da multidão que não adula, não teme, não recua, não deserta e não se vende. Muito obrigado pela extrema tolerância, senhor presidente.